Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, reunidos na fé, vamos pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, pedindo a Deus que sempre nos dê um coração bom. Hoje, 20 de março de 2023, nessa segunda-feira, estamos aí na quarta semana da Quaresma, e a igreja nos traz o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: Se não verdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desde antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram que o filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João ele é montado sobre 2 semanas e 7 sinais. Não usa milagres, são sinais. Os sinais são para que as pessoas possam acreditar. Os sinais são para que as pessoas possam ter esperança e acreditar. Lewis Carroll, que nasceu em 1832 e morreu em 1898, que escreveu Alice no País das Maravilhas, tem um diálogo interessante. Alice pergunta: quanto tempo dura o eterno? O coelho responde: às vezes apenas um segundo. Quanto tempo dura o eterno? Às vezes apenas um segundo. A nossa experiência de fé diante de Deus, às vezes um segundo se torna eterno. Às vezes um segundo, a gente leva isso para o resto da vida. Um segundo de uma situação da bênção e presença de Deus na vida, a gente carrega isso o resto da vida. E por isso Jesus vai nos ensinando, Jesus vai guiando o nosso coração. Jesus, ele vai circulando. Ele vai para um lado, vai para o outro. No Evangelho de João, Jesus desce a Jerusalém, depois sobe para Galileia, e agora vem um homem pedir que cure meu filho em Cafarnaum. Desce depressa que meu filho está morrendo. E Jesus só responde: ele não morreu. E ele abraça a fé, ele acredita em Jesus. E volta. Em outros momentos Jesus vai junto. Aqui não, Jesus só fala: seu filho vive. Você acredita? Eu creio. A gente vai percebendo que a motivação é a fé. Acreditar na palavra de Jesus, sabendo que a palavra de Jesus é palavra de Deus, e palavra de Deus muda o contexto, muda a realidade, muda o sentido, muda a existência. A palavra de Deus separa o céu e a terra, a água da terra, faz brotar rios, planta, peixes, animais. A palavra de Deus faz a gente existir. E a gente existe com carne, com coisa bem concreta.
A gente vive aí, apesar que nós vivemos essas emoções, esse sentimento, essa consciência, a gente sabe que a palavra de Deus é pronunciada por Jesus, faz com que a morte se torne vida. E por isso, nesse sinal agora, esse homem, Jesus não teve que ir, Jesus só falou assim, seu filho vive. E ele acredita nisso, aposta, e eu abraço isso, vou me apegar a isso, meu filho vive. A notícia que eu tenho é que está morrendo, mas você disse que vive, eu vou me apegar a isso. E ao me apegar a isso, eu volto para casa. E aí eu sou informado, seu filho está bem. Que horas? 1h, depois do meio-dia, 1h. E eu falei assim, mas foi a hora que eu conversei com Jesus. Então vale a pena a gente abraçar a fé. E esse homem abraça a fé em Jesus Cristo juntamente com a sua família. Não é um homem de uma fé individual, ele é um homem de uma fé familiar. Não só ele abraçou a fé em Jesus, mas a família abraçou tudo. E a gente vai descobrindo que a fé, às vezes, ela não é só individual, ela é comunitária também. A gente luta para que essa paróquia aqui tenha a mesma fé e a mesma comunhão. Para que ao realizar alguma coisa, a gente faça isso em nome de Jesus, porque nós estamos confiando em Jesus. É lamentável, às vezes, as divisões, as pessoas que fazem corpo mole, as pessoas que não querem ajudar, as pessoas que se entregam, mas a nossa conduta, a nossa fé e a nossa alimentação pela Eucaristia é fazer com que a palavra de Deus se torne comida e a gente engula isso, por mais que às vezes seja amarga, por mais que às vezes doa, por mais que às vezes a gente não tenha muita noção das coisas, mas buscar nos apegar a isso que Jesus diz. Seu filho está vivo. E eu vou apostar no que o senhor está falando. E volto para casa. E a gente vive nesse contexto de apostar a vida naquilo que Jesus fala. Viu? São João da Cruz dizia, o afeto e o apego da alma à criatura torna-a semelhante a esta mesma criatura. Quanto maior a afeição, maior a identidade e semelhança, porque é próprio do amor tornar aquele que ama semelhante ao amado. Quer dizer, quando a gente tem afeto com Deus, quando nós somos afetados por Deus e quando nos apegamos a Deus, a gente vai trazendo o gabarito de Jesus para dentro de nós. A gente vai trazendo os ensinamentos de Jesus para dentro de nós. É claro que isso vai nos levar também a uma certa angústia, um certo medo, uma confusão de que vivemos nessa contradição entre aquilo que Jesus ensina e aquilo que a gente encontra de real, aquilo que é o nosso ideal e aquilo que é o nosso real. E encontrar uma harmonia nisso é uma busca constante, uma procura constante, mas o que nós vamos buscando é que, na medida que eu tenho um afeto por Deus e me apego a Ele, a identidade de Deus, o mundo de Deus, o coração de Deus, eu começo a me aproximar e a parecer mais com Ele. Eu começo a ter a alma de Deus dentro de mim, né? Eu passo a ser a imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou tentando abandonar um pouco a minha vida, me esvaziar para servir ao próximo, para ajudar quem precisa, para ser presença na vida de outro ser humano que busca, que quer, que deseja, que procura, que quer ser abençoado por Deus. Por isso que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós, nos momentos que estivermos morrendo, Jesus possa dizer, vocês vão viver. Nos momentos que a gente se sentir como esse pai desesperado por causa do seu filho, a gente possa escutar, não, ele vive. E quem está falando isso é um cara que fez água virar vinho, que curou um cego, que tem muita gente vendo porque viu muita coisa que ele fez, porque tem uns que ouvem falar de Jesus. Agora nós já temos uma turma que está indo ao encontro de Jesus porque viu o que ele fez. É igual Paulo, eu ouvi falar de você, mas agora eu vi no caminho de Damasco quem é você. Eu ouvi falar de Jesus, mas agora eu vi o ressuscitado. E assim nós vamos aliviando dentro de nós as nossas dores e colocando esperança dentro de nós. Qual que é o tempo da eternidade? Às vezes um segundo já é uma eternidade. Um abraço
Até mais.